Não, acho que é um piloto que tem uma história belíssima. Eu sempre falo, acho que o Rubinho, depois do Senna, para mim, depois que o Senna morreu, é claro, ele é o maior piloto que o Brasil teve na era pós-Senna. E eu já pesquei em alguns momentos uma questão de que o acerto do carro, isso eu também nunca comprei, mas o acerto do carro era muito do Rubinho, tal, que ele era o mártir, que dava mais volta, acertava. Essa história ela acabou sendo muito contaminada de todos os lados, né? Tem lenda que vira verdade. Eu vou lembrar para tentar desmistificar isso, desmentir isso. Eu lembro de uma corrida em Imola, que eu não sei se foi em 2001, eu acho que foi em 2001 ou 2002, alguma coisa assim. Que o Rubinho, na classificação, ele fez um tempo muito bom, assim, porque o Rubinho era bom, o Rubinho é bom piloto, o Rubinho é bom piloto, o Rubinho é um piloto que ganhou corrida em cima do Schumacher, entendeu? Não dá para dizer que isso é pouca coisa. Acho que nunca teve chance de ser campeão, porque o cara era bem melhor que ele, mas ele teve finais de semana melhores que o Schumacher, da Áustria de 2002, não deles. Aí o Rubinho faz uma puta volta espetacular e tal, e aí você fala assim, pô, esse tempo ninguém bate, esse tempo nem o Schumacher bate. Aí falta 1 minuto para acabar lá a classificação, o Schumacher vai para a pista, pum, faz a pole em cima do Rubinho. Quando acaba a classificação, a gente vai lá, jornalista brasileiro, vamos lá entrevistar o Rubinho. Mas, pô, Rubinho, esse teu tempo era muito bom, tal. Você achava que o Schumacher iria conseguir, aí bateu o seu tempo. Aí ele falou assim, olha, quando ele fez o tempo, eu pedi para ver a telemetria dele. Aí os caras falaram, me mostraram. E aí eu vi que o Schumacher, o Michael, ele mudou o acerto do carro na volta 8 vezes. O acerto. Ele chegava na curva X, que é uma coisa que hoje até se faz com mais naturalidade, mas na época era o freio para frente, para trás. Ele jogava o freio para frente, ele desligava o controle de tração, ele ligava o controle de tração, ele fez das tripas coração para bater o tempo do Rubinho. Ele falou assim, olha, ele mudou 8 vezes. Aquela volta dele o carro teve 8 acertos diferentes dentro daquilo que ele podia fazer dentro do carro. Aí ele falou assim, Rubinho, falou assim, isso eu não consigo fazer. Então alguém vai dizer que, porra, o Schumacher precisava que alguém acertasse carro para ele. O cara tinha um quartinho em Maranello lá, que ele dormia numa cama de solteiro, do lado da pista, 6 horas da manhã, ele estava lá treinando, que nem um maluco, alucinado, entendeu? O Schumacher era um piloto muito diferente, um piloto muito especial. E esses caras, bicho, assim, esses caras são tão bons que se uma corrida, numa pista, ele percebe que o outro piloto, do companheiro de equipe dele, tá fazendo alguma coisa diferente, tá dando mais certo, ele vai lá e pede para fazer igual. Né? Então, é um pouco de mito, lenda, sei lá o quê, essa história de dizer que como se o Rubinho fosse o responsável pelos títulos do Schumacher. É o que está assim, muito longe da verdade, assim, não existe. O Rubinho é um puta acertador de carro e o Schumacher era também. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento de extremos, fala-se muito, por exemplo, que se o Rubinho fosse inglês, ele seria muito mais exaltado, não por ser europeu, mas, dando um exemplo, o Martin Brundle é muito mais exaltado e nunca ganhou uma corrida. Mas o Martin Brundle é exaltado porque ele virou o cara da televisão. O Martin Brundle não tem essa fama na Inglaterra de ser um puta piloto. Hoje quem assiste Fórmula 1, vê o Martin Brundle na televisão, nem viu ele correr. Não, o Rubinho acho que teve... O Rubinho sempre foi muito valorizado na Fórmula 1. Se ele não fosse assim, ele não ficava 20 anos lá. Ele foi correr ele teve 3 anos na Stewart muito elogiados, ele foi para a Ferrari, ele nunca foi tratado como chacota pela imprensa internacional, nunca. Ele era um piloto sempre foi muito respeitado, muito mesmo. O período de Honda, não dá para dizer muita coisa, porque foi um desastre, o carro era uma bomba. Mas ele ficou na equipe e ele teve a chance de ser campeão. A grande chance de ser campeão que o Rubinho teve na vida foi na Brown GP. Porque ali quem fosse campeão foi o Button. Dá para dizer que também dá para usar essa construção. Correu contra quem? Né? O Button correu contra quem? O Vettel não era campeão do mundo. O Alonso, em 2009, ele estava
Ele estava na Renault, Ferrari, ele estava Na Renault. na né? Renault, 2009 na Renault. Isso, ele foi... 2009 foi o acidente do Massa, né? Isso mesmo, ele estava na Renault. Então, enfim, ganhou do Kimi, né? Tudo mais, mas foi um carro dominante ali durante metade do campeonato. Uhum. E durante metade do campeonato, naquela metade, o cara ganhou todas as corridas, ganhou quase todas, né? E foi campeão. Então ali era a chance que o Rubinho tinha de ganhar um título, de verdade, porque não tinha a Brown naquele ano, não, naquelas primeiras 8, 9 corridas, não tinha adversária. Era só a Brown que ia ganhar a corrida, porque os caras tinham um negócio que os outros não tinham, diferente. E ele perdeu do Button. Agora, isso faz dele melhor ou pior? Não, acho que é um piloto que tem uma história belíssima. Eu sempre falo, acho que o Rubinho, depois do Senna, para mim, depois que o Senna morreu, é claro, ele é o maior piloto que o Brasil teve na era pós-Senna, né? Mesmo lembrando do Elinho, do Gil de Ferran, do Cristiano da Mata, pilotos que ganharam campeonatos e tudo mais, eu acho que o Rubinho foi o grande nome do automobilismo brasileiro e continua sendo um dos mais importantes. Ele mesmo disse numa entrevista para o Beyond the Grid, que é um bom podcast, aliás, da própria Fórmula 1, da Liberty Media, e ele ser alçado a esse posto de próximo campeão tão prematuramente acabou sendo, eu não vou dizer prejudicial, mas foi um susto que não aconteceu com o Senna, por exemplo, porque o Senna começa talvez a ter um pouco mais de relevância. Em 85 ele ganha Portugal no início do campeonato, mas eu acho que é quando realmente vai para a McLaren fazer dupla com o Prost. E o Piquet tinha acabado de ser campeão em 87. O Rubinho estava na Jordan, que era uma equipe de meio de grid, ainda consegue fazer uma pole em Spa, em 94, mas ele acaba tomando decisões erradas, na sua visão? Olha, se tomou alguma, foi aquilo que às vezes ele conta de um jeito, às vezes ele conta de outro, McLaren. Da história da McLaren. Tá. A história que ele conta, que é a versão mais difundida, de que ele recebeu um convite da McLaren, mas o convite não garantia que ele seria piloto de Fórmula 1. É a versão que ele conta, né? Então, acho que naquele momento, talvez ele tenha tomado uma decisão errada. Agora, era muito garoto, estava em começo de carreira. Isso não impediu que, alguns anos depois, ele fosse para a Ferrari. E ele foi piloto da equipe que estabeleceu até aquele momento a maior hegemonia da história da Fórmula 1. Então, houve um desvio ali de carreira, né? Que ele teve que fazer teve um recomeço na Stewart e tudo mais, mas ainda assim ele teve a chance de guiar o melhor carro da história da Fórmula 1 em mais de meio século da categoria. Então não dá para dizer que o Rubinho tenha sido um cara injustiçado pelo destino, sabe? O cara correu no maior carro de todos, é o Rosberg. O exemplo do Rosberg eu acho que é muito interessante. Exatamente, é a mesma coisa. E depois ele teve uma outra chance na Brown, né? Então, acho que a carreira do Rubinho, todo mundo toma decisões erradas em algum momento sobre um monte de coisas. Ele era muito garoto, ele era muito jovem, eu acho que houve um certo desbunde, não só dele, mas como do entorno dele, que ele caiu na real, o Rubinho caiu na real em 96, quando ele foi mandado embora da Jordan. O Rubinho estava não ia ter onde correr. A carreira dele podia ter acabado ali. E aí veio uma tora na enchente, que foi o... Como que isso acontece em 96, final de 96? O Ed Jordan estava em outra, já estava buscando... A dupla de 97 é Ralf e Fisichella. O Ralf Schumacher era um nome bom, um nome midiático, atraía patrocinador, e o Rubinho não tinha virado, a verdade é essa. O Rubinho correu lá em 93, 94, foram 4 anos, né? 93, 94, 95, 96. E não virou. E aí veio essa tábua de salvação, né? Que foi a Stewart.